começar aqui a nossa segunda mesa redonda, nosso segundo painel. Para agradecer o pessoal da incubadora, né, por ter convidado para mediar. E o tema dessa mesa é da ideia ao mercado, caminhos para a inovação regional. E para falar sobre isso, a gente está aqui com o Paulo Coutinho, da Funjan, o Ivan Viana, além de estar como EDB, também tem o chapéu empreendedor, startup, e a Luciana Lúcia, nossa vice-diretora, representando aqui a instituição. E aí, tudo bem? Tudo bom? E vamos sentar para falar um pouquinho, né, sobre esse assunto, mas antes da gente falar sobre inovação, eu queria que vocês rapidamente se apresentassem um pouquinho, né? Quem é você na fila da inovação? E o que é inovação? Para você. Vamos começar aqui com o Paulo. Bom, meu nome é Paulo Coutinho, eu sou técnico de educação da Funjan Senai Resende. Vocês me desculpem pela voz, esse final de semana a gente passou por aqui de robótica lá em São Paulo, então, além da orientação técnica, eu também fui torcedor, então a voz está um pouco. Mas sou responsável pelos cursos de mecânica, automação e Fab Lab. Hoje nós estamos aí com a escola aproximadamente mais de 2 mil alunos, né, rodando os 3 horários. Temos cursos de qualificação, aperfeiçoamento, cursos técnicos. Né? E pensando na questão da inovação, eu entendo a inovação como algo criado totalmente do zero, ou então você melhorar algo que já existe, seja criando alguma coisa, seja mudando um processo. Então, eu vejo a inovação como você pensando fora da caixa. Você tem uma rotina, você pode entender, conhecer aquela rotina, aquele processo, e, a partir desse momento, propor para esse processo uma melhoria. Ou, dentro desse processo, você conseguir ver algo totalmente novo, que ainda não foi pensado, que pode revolucionar e você implementar aquilo. Então, mais ou menos aí nessa linha de raciocínio que eu fiz de inovação. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Ivan Viana, sou empreendedor, estou aqui na região há um pouco mais de 20 anos. Assim, escolhemos Resende para começar um projeto empreendedor, desenvolver tecnologia na região. Tenho uma atividade acadêmica também, sou apaixonado por educação, então eu acho que é o caminho para mudar a realidade das regiões e das pessoas. E eu entendo que, assim, na minha visão, inovação é colocar criatividade e transformar ela em valor. Então, assim, quando a criatividade emite nota fiscal, a gente tem inovação. Não, assim, é a nota fiscal. A palavra da inovação é a nota fiscal. Porque, assim, senão é só inventividade. A gente pode estar criando uma série de coisas que ninguém quer, criatividade, né? Então, é a gente começar a pensar assim, como é que eu transformo a minha criatividade em valor? Quando o Vitorino estava falando aqui, veio muito na nossa mente. Assim, acho que talvez se vivêssemos na Finlândia, fosse muito difícil encontrar problemas, né? Assim, mas a gente vive aqui e a gente tropeça em problema, e eu acho que todo problema a gente pode ter um olhar criativo, pensar uma solução, propor uma inovação, e é isso para todas as áreas. Né? Acho que eu vejo inovação também com esse viés de resolver problemas de uma forma criativa. E eu acho que esse é um ativo que nós, brasileiros, temos e que muitas vezes a gente deixa isso guardadinho ou olha com um olhar meio pejorativo, né? Assim, eu acho que é botar a nossa criatividade gerando nota fiscal. É isso aí. Bom, agora não dá para dizer mais nada, né, gente? Acabou, então tá bom. Vou só me apresentar. Eu sou a Luciana, eu sou professora da UERJ, né? Da Engenharia Mecânica, da Engenharia de Produção. E, no momento, estou como vice-diretora aqui da unidade e vejo a inovação exatamente... bom, os dois já definiram, complementar é muito difícil. E algo que, das muitas conversas em muitos locais aí, que me chamou a atenção também, foi assim, olha, a inovação não precisa ser só algo realmente novo, que ainda não exista, mas se você conseguir trazer esse novo que funciona em algum lugar, mas adaptado para a sua realidade, contextualizado para aquilo do seu ambiente, aquilo que aquele local está precisando, isso também passa a ser inovação, apesar de não ser realmente algo
completamente novo, mas é inovador, né? ele é inovador naquele local. E tudo também depende da capacidade de adaptação. Porque não é porque existe um lugar e funciona perfeitamente bem naquele lugar, na Finlândia, se a gente trouxer algo de lá para cá, com os mesmos moldes, a ideia pode ser a mesma, mas a forma de implementar as adaptações, então, elas são necessárias. Então, em algum momento, me foi colocado isso como inovação. Eu ainda estou refletindo nas várias conversas o tanto que isso é realmente inovação, adaptação e tudo mais, mas só porque eles já falaram tudo, eu vou complementar com essa possibilidade de falar que inovação também é a adaptação do ecossistema local. Tropicalização, a gente chama isso. Tropicalização, né? Mas nós vamos lembrar que também existe muita coisa já nos trópicos que é muito legal. E a gente pode, né? Mas acabam que vocês cumpriram, né? Eu acho que é o principal da ideia de inovação, né? Você falou, olha, pode ser incremental, pode ser um processo, pode ser um olhar novo. Você falou da geração de valor, porque né? eu não vou inovar sozinho para ninguém, né? Eu estou aqui inovando sozinho só para mim, isso não é inovação. E a Luciana falou algo importantíssimo, que é inovação, ela tem que fazer contexto para o território ali. Né? E às vezes o que é inovação para um determinado território não é para a gente, ou simplesmente se a gente quisesse inovar, a gente fala muito sobre a educação, né? Eu tenho muito esse olhar de ensino e educação. Vamos inovar na educação, a gente vai pegar o modelo finlandês e vamos implantar aqui, não vai gerar inovação. Então, não existe fórmula universalmente aplicável, depende do contexto e adaptabilidade, tem que gerar valor e, às vezes, não é assim, você não precisa mudar tudo, né? Você pode pensar nesses processos e mudanças. Então, agora eu gostaria que vocês, pensando nesse conceito de inovação, em cada chapéu que vocês têm aí, né, por exemplo, o chapéu do Paulo, dentro da Finjan, dentro do Senai, que tem esse olhar, né, mais voltado para a indústria, né, para resolver problemas da indústria. O Ivan, que ao mesmo tempo tem chapéu do educador, do professor, do formador, mas você tem o que interessa muito para a gente esse olhar, né, do de fora, ou seja, como é que uma startup vê essa relação, né, com o que a gente está falando aqui, as universidades, as instituições de ensino superior, ou técnicos, como é que pode ser? Né? O que vocês estão precisando? Quais são as demandas? Como é que seria essa mudança nesse olhar? E a Luciana poderia dar esse olhar da universidade pública, né? Ou seja, qual é o nosso papel enquanto ERG dentro da região para realmente fomentar esse ambiente de inovação dentro desse ecossistema aí? Então, vamos começar com a Luciana para mudar. Tá bem? Bem, a gente tem essa questão de... Quando a gente fala o que é inovação ou como contribuir, colocar nessa situação, a gente tem que entender, tem que conhecer os problemas. Então, eu acho que o primeiro ponto e um desafio aí da universidade para fazer realmente a inovação é a gente conhecer os problemas que estão no nosso entorno. Os problemas aqui de dentro a gente conhece, alguns a gente resolve, outros a gente segue tentando, né? A Patrícia, colega aqui, compartilha muito dessas dores aqui da universidade. Mas quando a gente fala em o que fazer, como que é a inovação, eu acho que a gente cai na questão da comunicação e entender muito a contextualização do local onde a gente está e trazer isso para dentro da universidade mesmo. Então, a gente está numa parceria muito prazerosa com a Secretaria de Indústria e Comércio, muito também produtiva, né, Vitorino? E tentando, e acho que a primeira pergunta que eu fiz para eles, quando a gente começou a se aproximar, é assim, quais são os problemas que a gente tem quais são os pontos que a gente pode trabalhar em conjunto, né? Então, para a gente conseguir fazer com que a universidade tenha essa inovação, hoje a parte que eu mais sinto falta é a comunicação. E a gente... um pouco com o que foi falado. Totalmente. O que o Marcelo falou da dificuldade de comunicação. Exato. Né? E com o que o Vitorino falou do olhar da extensão, ou seja, como primeiro para a comunidade, para depois voltar para aqui, enquanto universidade, a gente tem uma capacidade técnica absurda, tanto do nosso corpo docente, que é extremamente bem qualificado, como o nosso corpo docente.
nossos alunos, eles saem e eles já fazem essa inovação, porque eles já levam o conhecimento daqui para resolver os problemas das indústrias cristãs. E se a gente conversa, quando a gente conversa com os nossos ex-alunos, e fala, e aí, como que está lá? Onde você está? Né? Às vezes a gente encontra no mercado, encontra aí pelo caminho, e eles contam o que eles estão fazendo, e tanto de realmente novo. Um dia eu encontrei um aluno, ele vai ter meu aluno na iniciação científica, depois ele fez minha especialização, fui a supervisora dele também nesse trabalho de conclusão da especialização, e aí ele estava contando, né, como que ele está usando a inteligência artificial para simular ambientes e evitar os testes reais, né, economizando recursos. E aí ele foi contando a especificidade do que ele estava fazendo, e eu falei, tá, e de onde veio isso, né? Porque eu nunca vi dessa... Não, a gente que está criando, eu e o outro fulano que também era um ex-aluno nosso. Então a gente já faz, a gente já está inovando, né? Mas a gente não está inovando no contexto que a gente talvez gostaria que fosse mais evidente, né? Então eu acho que a universidade ela faz sim a parte da inovação, mas não de uma forma percebida facilmente pela sociedade, faz pela formação. A gente precisa melhorar e fazer, entendendo as dores e trabalhando isso enquanto o pessoal ainda está aqui dentro, né? Não só depois que ele sai. E aí é onde eu acho que a gente precisaria melhorar tanto com o setor público, as empresas, tudo, essa comunicação. Às vezes eles vão falar um problema que tem e a gente tem total capacidade. Agora, alguém que tem esse relacionamento, esse relacionamento, né? Não, mas o seu espírito. E você vai conseguir buscar essas respostas para quais são as dores de cada local, né? Pegando um gancho no que você está falando, até para continuar, eu vejo a universidade como o melhor ambiente para testar conceitos. Eu brinco com os meus alunos, eu falo assim, você já parou para pensar a oportunidade que você tem aqui, aluno da UERJ, o nível técnico do corpo docente dessa instituição? O quanto você gastaria no mercado para ter acesso a essas pessoas te ajudando a validar um protótipo? Eu falo assim, só faz essa continha, assim, olha, soma-se a isso a abertura de porta que o crachá UERJ, o crachá EDB, dá para você validar no mercado. Enquanto você está aqui como estudante, é muito fácil você bater na porta e falar assim, olha, eu quero fazer um projeto de pesquisa sobre o problema que a sua empresa está vivenciando aí. A porta está aberta. Você saiu daqui, essa porta muda, é mercado. A guerra é outra. Então, eu falo assim, se você pode escolher as batalhas, talvez o melhor momento para começar uma batalha de inovação, buscar um problema real, e esse problema real é isso. Todo mundo aqui tem um amigo que está dentro da indústria. Todo mundo aqui vivencia dificuldades na gestão da vida, do dia a dia nas cidades em que a gente vive aqui no entorno. Então, é a gente começar a trocar um pouco a lente do problema para como é que eu resolvo isso em escala. Será que se eu resolver um problema em Resende, eu resolvo um problema em outras cidades? Será que se eu conseguir resolver numa escala menor aqui dentro da universidade, isso escala? É sempre mercado. Eu falo, mas tem um ponto que eu queria destacar, assim, e acho que conversa com a fala de Fernando e do Marcelo, que é propósito. Eu falo, começar uma startup, gente, começar um negócio, as pessoas romantizam isso. Assim, tem uma romantização do empreendedorismo. É muito difícil. Se não tiver um propósito claro, o impacto que aquilo vai gerar na vida das pessoas e na sua, para além da grana, você vai desistir no primeiro mês. E é uma verdade, assim. É o primeiro mês, é a primeira porrada na cara que você vai tomar de um cliente falando, cara, isso não presta. Ou isso não atende à necessidade, ou eu não quero. Porque na validação é muito fácil. Você chega para sua mãe e fala, você compraria ali? É claro, meu filho, lindo o seu projeto. Quando você vai para o mercado, muda completamente. Então, assim, eu acho que se você, aqui dentro da universidade, puder somar propósito, algo que você de fato acredita, aquilo vai te fazer sair da cama de manhã, para você somar isso com a tua competência acadêmica, com o suporte de todos os professores que você tem aqui, eu falo, eu gostaria de ter tido essa oportunidade. A gente falava isso agora. Né? Assim, eu não estou falando nem de recurso financeiro, tem também. Tem FAPERJ, tem uma série de dispositivos financeiros para apoiar. Mas só um recurso humano que a gente já tem aqui,
E eu falo isso em todas as instituições da região, né? A gente tem INF, tem UERJ, tem AEDP, tem FOA. Deixa eu parar para pensar quantas universidades a gente tem aqui. Qualquer dúvida que a gente tiver, tem alguém para ligar, para perguntar. Então, eu acho que a nossa região, comentava isso antes aqui, talvez seja o maior potencial para desenvolver soluções. Que a indústria instalada, o mercado, aqui ele demanda muito de tecnologia. E muitas vezes eles têm que comprar essa tecnologia fora. Então, eu acho que a gente tem que começar a assumir um pouco a nossa responsabilidade como estudante, como professor, como empreendedor, falar assim, cara, esse pedaço aqui é meu, vamos começar a transformar nosso território, vamos começar a ser provedor de solução, e não ficar só reclamando do problema, porque senão a gente vai ficar a vida inteira reclamando e deixa a oportunidade passar. Bom, pensando enquanto instituição formadora, eu penso o seguinte, hoje a gente precisa criar pessoas com a capacidade de resolver problemas. Essa é a grande sacada. Então, o mercado hoje ele exige muito isso das pessoas, todos nós, da forma geral. Essa capacidade de resolver problemas, ela vai nos destacar no mercado. O Senai hoje realmente ele tem um foco mais industrial, mas a gente atende também outros segmentos, né? Com cursos lá ligados à parte de qualificação, né? Parte, por exemplo, de alvenaria. Então, assim, conforme o cliente vai pedindo, a gente vai se reinventando e vai atendendo. Mas quando eu penso nesse propósito, que é realmente criar pessoas com capacidade de resolver problemas, a gente fica muito preocupado com as formações técnicas dos alunos. Quando eu penso na inovação, eu preciso dar base para o meu aluno para que ele consiga pensar em algo inovador. Ele precisa ter um conhecimento técnico, né, uma base de conhecimento, para que ele consiga ter uma sugestão inovadora, para que ele consiga pensar fora da caixa. Ele não vai simplesmente acordar um dia e falar assim, hoje eu vou inovar. Não é tão simples assim. Você tem uma base. Tá? Você entender, por exemplo, como que esse corpo foi construído, quais os materiais que foram usados, quais os processos que são envolvidos aqui. Depois que você dominar esse conhecimento, aí sim, bom, agora eu quero me inovar para a aplicação desse corpo. O que eu posso acrescentar aqui? Será que esse material pode ser diferente? Será que, por exemplo, eu não vou colocar aqui um material que é mais leve, que é mais barato, que vai ter uma durabilidade maior, que não vai agredir o meio ambiente? Eu estou dando aqui alguns exemplos para a gente poder refletir, né? E isso é um caminho sem volta para a instituição, não tem jeito. A gente, a todo momento, é cobrado em relação a isso. Os profissionais que a gente forma no Senai, a gente está o tempo todo em contato com as empresas para receber os feedbacks. E aí? Esse aluno que chegou aí na sua empresa, ele está legal? Como é que está a capacidade dele de resolver problema? Então, assim, a gente tem lutado muito por isso. Eu achei interessante a fala, né, de você realmente inovar tendo uma demanda. Você não vai inventar algo para nada. Vou jogar para o universo aqui para ver se alguém aparece e utiliza isso. Tá? Isso é jogar dinheiro fora. Então, você precisa ter uma necessidade, você precisa entender uma necessidade. E aí, assim, um trabalho que é muito legal, né, lá no Senai é você ter um contato com as empresas, onde as empresas podem cadastrar problemas. A gente tem uma plataforma lá chamada de Saga Senai de Inovação, onde as empresas do Brasil todo podem colocar problemas lá, demandas, necessidades de melhoria, e os nossos alunos eles vão naquela plataforma, identificam os problemas pelo segmento, né, de estudo, e eles têm a possibilidade de desenvolver projetos para resolver aqueles problemas. E depois cadastrar esses projetos nessa plataforma, e os empresários têm acesso a isso. E como é algo para o Brasil todo, às vezes o empresário ele cadastra um problema, ele consegue, no final, ter 10 soluções. E aí ele pode avaliar, por cada uma dessas 10, qual que melhor me atende, qual que está mais dentro da minha realidade, viabilidade técnica, viabilidade econômica, o cenário, né? E isso tem dado muito certo, tem dado um feedback muito legal. E para também não me alongar tanto, a gente teve recentemente uma revisão do nosso portfólio de cursos, que a gente envolveu os empresários. Então, sempre que tem uma revisão, a gente tenta envolver os empresários, né, o pessoal do sindicato, porque é essa galera que consome a nossa mão de obra. Então, precisa ouvir do empresário, ouvir do sindicalista lá do Metal Sul, lá do Rio, pô, cara, o que está acontecendo? Está legal? Está chegando bem? Não está? Onde eu posso melhorar? O que você acha que está faltando aqui no meu portfólio? E isso vai ajudando a gente a crescer, a formação ficar melhor
e aí facilita a inovação. É interessante que foi falado muito, assim, claro que é inovação, vocês, né, estão falando de olhar a demanda, ou seja, o mercado vem, a indústria vem, a comunidade vem, o que vai ser os nossos problemas, e a gente gerar soluções inovadoras. Tá. Mas também tem um outro olhar que daí, um pouco, né, vou começar a pedir para falar, que são, assim, algumas habilidades empreendedoras, né, que a gente também precisa começar a cultivar e fomentar de nosso aluno. E uma delas é enxergar problemas, identificar questões. Ou seja, não é ninguém que vai chegar para ele e vai dizer assim, olha, eu estou com esse problema, me ajuda a resolver. Às vezes, ninguém nem está percebendo o problema que está acontecendo. E é aí que você encontra as brechas para você realmente causar um impacto, às vezes, até maior. Não tirando ou seja, o valor, né, dessa, digamos assim, inovação sob demanda. Mas para o empreendedor, talvez isso seja um pouco mais até importante, essas habilidades. E aí eu vou colocar aí uma provocação para vocês, que é o seguinte, vocês acreditam que a gente consegue gerar pessoas inovadoras, no caso, né, que a gente está falando de formação de pessoas, sem ambientes com cultura de inovação? Então, é só assim, primeira pergunta, sim ou não? Sim ou não? E a partir do momento que realmente o ambiente tem uma cultura de inovação, ou seja, que ele seja capaz, e não é assim, vamos fazer uma disciplina de empreendedorismo, isso é bacana, a gente tem, eu dou aula também, mas isso ainda entra na caixa. Naquele momento, os alunos vão desenvolver as habilidades empreendedoras. Será que só isso é necessário ou a gente precisa pensar na cultura daquele local? E a gente está falando de locais que são rígidos, que são formais, que são, né, muito... Não é fácil, por exemplo, você chega num hub, é mais fácil, porque está todo mundo lá sedento por desenvolver essas habilidades para criar inovação. Né? Daqui a pouco vem Gabriel falando da Rio Vale. Você já está captando as pessoas que têm essa pegada. Agora, você chega num ambiente como o nosso aqui, como no Senai, ou seja, muito técnico, muito pesado. Eles vão ter toda essa habilidade técnica, mas será que isso basta para gerar inovação? Será que a gente não tem que começar a desenhar um ambiente inovador para que se gere inovação? A provocação leva a gente a pensar assim, minha percepção, e aí eu volto até o que o Fernando falou, quando a gente junta essas pessoas para falar isso, eu lembro em 2017, na EDB, o primeiro Startup Weekend na EDB, você estava lá com a gente em 2017. O Igor era um deles. Você lembra? E aí começou, na hora da marmita, os mentores comendo, começou a nascer um movimento extremamente natural de se falar em inovação. Eu brinquei, ali nasceu o Rio Vale. Marmita, todo mundo sentado, batendo papo, professor, empreendedor, e aquilo nasceu. Uma preocupação que se tinha à época era, será que dura? Vai ser mais um voo de galinha. Eles conseguiram criar uma cultura. Não estava na dependência de um único indivíduo, mas sim tinha um ambiente que possibilitou nascer um movimento de fomento ao empreendedorismo. O cara que não estou sozinho, tem o Rio Vale. Isso já aconteceu na região em 2017. O que eu vejo hoje? Assim, mas fora de um ambiente formal. Não, eu estou dando o exemplo fora de um ambiente formal. Dentro de um ambiente formal, é claro que isso é mais difícil. Existem as iniciativas pessoais, e aí você sempre tem um professor. Eu brinco lá na EDB, a gente tem uma disciplina que é completamente fora da caixa. A gente tem uma disciplina que a mesma disciplina faz engenharia de software, administração, comunicação social e sistemas de informação. E a gente quebrou tudo, porque olha, vai rodar um ano inteiro, não é um semestre, porque o primeiro semestre é validação, o segundo semestre é prototipação. Porque eu estou começando a incentivar, trocar uma olhada. Eu acho que é difícil, e se a gente não conseguir quebrar essa barreira da individualidade do professor que está trocando isso e criar uma cultura para que isso seja transversal. Você não pode estar numa disciplina, você tem que estar em todas. Todas as disciplinas têm que contribuir para um olhar inovador
O problema é que aquele conhecimento pode ajudar a solucionar. E isso também casa com o que você falou, que a gente tem um limite de percepção. A gente só vê o que conhece. Olha que louco isso, né? Mas é isso. A gente só vê o que a gente conhece. Um empreendedor, se ele não for curioso, eu falo, talvez a minha maior habilidade, minha avó falava, gente, esse menino é curioso demais, porque eu desmontava as coisas, eu desmontei a TV da sala da minha casa. Na época tinha aquela TV com válvula, aquelas coisas doidas lá, então assim, porque eu tinha curiosidade, eu sempre quis saber como funciona, eu queria saber por que as coisas eram assim. E eu acho que isso, de novo, a academia, a escola, a gente vai matando essa curiosidade, sabe? Os processos mais rígidos de formação, eles vão encaixotando a gente. E eu sempre fui meio rebelde nesse sentido. Não, eu quero descobrir mais, eu quero saber mais. Por que eu tenho que só estudar física? Não, eu vou para o marketing. E assim, então assim, minha formação não é física, não, mas eu vou trabalhar com gente, sim. E onde está escrito que eu não posso lidar com gente? Eu quero agora fazer marketing. E está tudo certo, porque a gente precisa se libertar um pouco dessas amarrações, é lógico, sem perder o foco que você olha de futuro agora. Quero desenvolver meu negócio, eu vou desenvolver meu negócio e como eu vou conectar esses pontos. Mas eu percebo que o momento que a gente está vivenciando agora, e aqui faço menção até ao Vitorino, a própria vírgula, que foi o começo do que a gente está vivendo agora, a gente está vendo o setor público olhar para isso como um tema relevante. E a gente fala, tem que puxar. Assim, esse primeiro empurrão vai vir com força da iniciativa privada apoiada pelo setor público. Que vai, olha, tem uma lei que ajuda a atrair empresas de tecnologia para a região, ou tem um sandbox para a gente poder começar a testar. Tem conexão entre as regiões, assim, tem conexão com o pessoal de Niterói, de Uberaba, né? Uberaba ou Uberlândia, Jéssica? Uberlândia, que foi super gentil, abriu a porta, ensinou a gente coisas, olha, não errem nisso. É criar esse ecossistema, eu falo que é isso, sabe? Eu vejo que uma cultura de inovação ela tem que quebrar esses muros. Isso já está acontecendo de forma muito orgânica, assim. Agora, para fechar até a fala para não monopolizar, o próprio edital Infralab da FAPERJ. Foi a primeira vez que todo mundo alinhou. Falou assim, como é que esses editais vão rolar? E teve carta de apoio de todo mundo para todo mundo. Falou assim, olha, a gente vai criar uma esteira para começar a fazer uma coisa. A gente não está concorrendo. Está todo mundo com o mesmo objetivo, de fortalecer a região. Então, qual é o papel de cada um? Isso já é inovador. Assim, eu vejo que está nascendo um movimento que eu acho que começa a criar uma cultura real de inovação na região. Tá? Eu vejo que o momento que a gente está vivendo é bem especial. É a minha percepção. Bem, esse é o nosso modelo, né? Falar agora, você já falou, vocês já falaram, mas a gente tem, sim, modelos engessados e eu não vinculo isso à universidade. Eu acho que você não vincula isso só à universidade, porque você faz algo muito especial, Patrícia, que é a sua forma de olhar para a educação, mas não para a educação universitária exclusivamente. Você tem uma parte de formação de professor para o ensino fundamental, que é exatamente buscar não matar a criatividade. Porque a hora que o aluno chega aqui, a criatividade dele já foi enterrada, você já fez missa e tudo mais, entendeu? Não é isso. O nosso sistema como um todo de ensino, eu não vou deixar exclusiva na universidade. Não. Eu vejo pelo meu filho, ele é extremamente criativo mesmo. Todos aqueles testes que tem que fazer, todo fala, a criatividade dele é muito fora do comum. E a escola sufoca ele de uma forma absurda. Por mais que ele estava estudando numa escola que era para tinha uma proposta que visava a criatividade. Não consegue. Não consegue, porque ele tem toda uma formação. Então, a gente vem desse sufocamento consistente ao longo do desenvolvimento da personalidade da pessoa. E aí chega em algum momento e se fala assim, não, mas agora a palavra da moda é empreendedorismo, é inovação, desenvolvimento. Tá, como que a gente faz isso depois de ter sufocado esse lado que pode ser criativo? Não é todo mundo que tem que ter, não. E não é todo mundo que tem, né?
tem aquele que tem que ir lá e fazer a coisa mais na rotina, que é importante, necessário para a sociedade funcionar. E a outra. Então, assim, não precisamos ser todos empreendedores, todos com inovação, todos que não, vamos ter aquele que se sente na zona de conforto ali, quer continuar ali, porque o empreendedor é aquele que nunca está feliz na zona de conforto, né? Então, tem que ter tudo, mas eu vejo como não uma questão só da universidade que é engessada, mas é um processo. O Enem, ele teve uma modificação significativa na forma de aplicação de prova, né? Tem hoje perguntas mais, digamos, mais abertas, um pouco mais, que exigem um raciocínio diferenciado. Então, é um começo. Talvez o reflexo disso o ensino vai ter que se adaptar para aprovar ali no Enem, e o reflexo disso vai vir um prazo mais longo, né? Mas a gente é, sim, engessada, a academia é engessada, principalmente porque a gente tem uma obrigação junto a cada curso, tem a sua DCN que fala qual é a obrigação do engenheiro que vai ser formado. Então, a gente tem travas ali dentro, mas a gente tem também que formar dentro daquela competência técnica. Agora, como alinhar as duas coisas e não enterrar não sei, mas sim. Não sei se não era para dar uma resposta, né? Era só a pergunta. Você acha que é engessado ou não? A próxima pergunta é... então vai responder, não sei. A próxima pergunta. Mas acho que é isso. A gente está num sistema engessado, mas não é isso também que mata todo mundo. Porque a gente tem empreendedor. Gente, o Silvio Santos é um exemplo, né? De uma pessoa que não tinha nada mais inovação do que ele trouxe para o país. Não sei se eu gosto, não é questão, né? Mas assim, a trajetória dele é uma trajetória de alguém que teve zero de entender. Precisa de um ambiente de inovação para esse cara? Não. Mas aí a gente fala dos indivíduos. Não precisa. Mas o que significa que outros que tinham menos potencial que ele, foram sufocados. Então, um ambiente de inovação faz algo que talvez em você seja pequeno ou tenha uma parcela ali, mas que nem às vezes a pessoa conseguiu perceber, e que esse ambiente adequado, ela vai fazer isso ser desenvolvido. E você traz isso muito dentro da universidade, né? Você trabalha muito isso, e não só você está desengessando ali para chegar aqui menos travado. Né? Tentando, né? Tentando. Os dois ali aliados. Essa fala dela, né, foi interessante porque foi exatamente o que eu estava pensando. Eu vejo que o meio ele influencia muito. E é claro que se você não tiver um ambiente voltado para a inovação, você vai ter ali uma, duas pessoas que vão se sobressair, porque elas já têm uma cultura, elas vão manter isso, elas vão conseguir resistir. Tá? Agora, se você tem um ambiente que favorece, você consegue potencializar isso, você consegue despertar mais pessoas, e aí, consequentemente, você tem mais resultados. E, assim, eu vivi várias situações ligadas a você chega com uma pessoa, por exemplo, com uma ideia muito boa, mas ela começa a ter muitas negativas naquele ambiente. Isso não dá, isso não pode, isso não dá. Aí aquela pessoa vai murchando. Ela chega com, não vou falar mais nada, porque tudo que eu falo, ninguém dá ideia, nada pode, nada tem jeito. E, assim, realmente, a burocracia, às vezes, ela te aperta um pouco, né? E lá no Senai a gente tem uma instituição que também tem algumas burocracias, mas dentro da nossa grade curricular nós temos matérias que incentivam a questão da criatividade, da inovação, do desenvolvimento de projeto, da prototipagem, exatamente para ter isso dentro da grade curricular dos cursos. Para você não perder essa visão esse objetivo, né, de vista. Então, assim, eu acho que o ambiente precisa ser trabalhado. A gente nasce inovador, porque a gente é criança, a gente quer fazer coisas que não é possível. Mas, às vezes, o próprio pai, a própria mãe, isso não dá, isso não pode, não faz isso, não faz aquilo. E aí você vai sendo podado, né? Você está tudo amarrado e não consegue mais ser criativo. Eu acho que é um desafio muito grande e é importantíssimo que a gente quebre essa corrente, para a gente poder ter novos resultados, para a gente poder ter novos produtos, para a gente realmente alavancar aí a nossa comunidade, nossa região.
Antes de abrir, né, para as perguntas, então só queria deixar, não vou pedir para vocês darem a resposta, mas jogar essa reflexão de como a gente, dentro dos nossos ambientes, inclusive dentro da própria casa, né, como você falou, às vezes dentro do que você falou agora, dentro da nossa própria casa, às vezes a gente ingessa os processos e acaba ajudando a matar essa criatividade também. Como é que a gente pode contribuir? Que brechas, né? A gente sempre falando, né, dessas que brechas, aonde que a gente pode atuar, o que a gente pode desenhar, né? Então, tem uma frase de uma pessoa que eu sigo que eu acho muito bacana, que não é a casa, é design. Então, assim, o orgânico, entre aspas, porque para esse orgânico, né, que tem um pouco a ver, assim, até com a agricultura, ou seja, para aquilo florescer, para aquilo gerar fruto, você tem que preparar o solo. Então, vamos pensar nesse design de ambientes e de espaços de pessoas, de relações, em que a gente consiga, né, fomentar esse ambiente um pouco mais criativo e inovador, né, para realmente a gente ter um ecossistema, senão ficam ilhas, né, ou pessoas dentro daquelas ilhas atuando sem a gente se conectar. Assim, minha percepção é que os ambientes mais criativos são ambientes mais diversos. Acho que esse é um ponto importante, tá? Assim, eu vejo grandes companhias, então, se você olha a Intel, ela não traz um cientista para ser o cara de inovação dela. Vocês sabem quem é o cara de inovação da Intel? Não. O Will.i.am, Black Eyed Peas. É um músico. Chamou Will.i.am. Ele é o fundador de uma banda chamada Black Eyed Peas. Então, assim, eu acho que a gente tem que sair, porque às vezes na academia, eu falo, essa autocrítica é nossa. A gente está trazendo os iguais para conversar com a gente. E a gente quer fazer inovação trazendo iguais. Não vai sair. Talvez saiam artigos ótimos, assim, mas não vai sair inovação. A gente tem que abrir a porta e criar espaço para a gente trazer novos pensamentos, novas visões de mundo. E a gente começar a ouvir gente diferente. Porque ouvir os iguais não está nos levando ao caminho. É isso. Então, assim, a gente vai ter que trazer da pessoa do artesanato, da pessoa que trabalha no setor público, do artista, porque esses têm essa liberdade criativa ou confiança criativa para poder propor essas soluções. Tem um autor que tem um livro que eu acho excelente, assim, que chama De Onde Vêm as Boas Ideias. Se chama Steven Johnson. Esse livro é fantástico dele, vale muito a pena. Recomendo que vocês leiam. E ele fala muito sobre isso. Ele fala assim, olha, a melhor ideia do mundo já existe. Só que tem 10% na cabeça do Ivan, tem 5% na outra cabeça, tem 50% na cabeça do Fernando, que pensa 30 coisas ao mesmo tempo. Então, se você não proporcionar espaço para essas pessoas completamente diferentes se conectarem e não é o digital. O digital, assim, ele não proporciona esse nível de conexão que a gente junto consegue. Então, assim, eu falo isso porque a gente vê isso no dia a dia no trabalho. Se você pega uma equipe extremamente criativa e bota lá dentro de uma sala, a produção vai ser uma. Se você bota online, cada um na sua casa, é completamente diferente. Porque a boa ideia não nasce da interação só, às vezes é no café. Parou para tomar café, tipo assim, nossa, mas como é que eu não pensei nisso? A gente está falando de futebol aqui, do Flamengo, que está numa fase excepcional. Uma corrida de Fórmula 1, uma solução. Percebe? A ideia da Prevision foi isso, Fernando. Eu falo isso. Você imagina, eu estava vendo Fórmula 1 e eu falei, gente, olha que legal. O que está determinando as ações é a voz de quem está lá dentro do carro, passando toda a percepção dele do funcionamento. Então, assim, o determinante é a comunicação, ficou claro. E a agilidade na tomada de decisão está diretamente relacionada com a velocidade que você entrega a informação para tomar a decisão. Então, esse conceito simples, ele poderia se desdobrar em infinitas inovações para áreas da gestão, da educação. Então, é isso. A gente precisa botar gente diferente para trocar ideia, para pensar. E eu estou vendo começar esse movimento em várias frentes, né? Aqui, esse tipo de evento é um evento. E essa proximidade e esses espaços de inovação precisam existir. E aí, assim, é fora da grade, é estar aqui para a gente poder falar sobre isso, é ter o setor público, é ter o setor privado, é ter a academia. A gente não pode ficar isolado no nosso mundo. E muitas vezes a gente fica
isoladinho no nosso mundo aqui, está confortável, mas a gente tem que abrir a porta. Eu vejo, a minha percepção é que assim, o que vai mudar essa cultura é a hora que a gente conseguir escancarar a porta. E a pessoa conseguir vir aqui, propor, que o empresário vai se sentir à vontade para trazer a ideia, que ele falou, eu quero falar, não adianta. O pessoal só quer escrever artigo. Né, assim, ele não vai pegar o problema da minha empresa que é pequenininha, eu sou uma padaria aqui no Surubi. O cara que está na padaria no Surubi não vai achar que a UERJ pode ajudar, e vocês podem resolver dezenas de problemas da padaria que está no Surubi. Né? Então, eu penso isso, assim, a gente tem que quebrar essa barreira que existe de percepção de quem está lá fora, que olha e fala, não, a universidade não é para mim, não. Eles conseguem resolver problema da Peugeot, lá, da Stellantis, mas da padaria aqui não dá. Entendeu? Bom, uma coisa interessante que ele falou, e eu acho bacana também, às vezes, aconteceu isso há uns dias atrás, a gente visitou uma empresa, e a empresa não conhecia o Senai, não sabia o que o Senai tinha lá dentro. E aí a gente de imediato marcou uma visita, levamos a empresa. Então, assim, eu acho também que é importante que as empresas consigam enxergar o que nós temos a oferecer, o que a gente tem para oferecer. Tá? Isso independente de nível, né? Igual você falou, pode ser média, grande, pequeno. A nossa ideia aqui é ajudar as empresas a resolver os problemas. E, às vezes, você tem estrutura, você for de valor, às vezes você vai fazer uma pesquisa, tem que fazer um teste, lá fora você ia gastar uma fortuna. E aí você tem o UERJ aqui do lado, que é uma parceira que poderia estar fazendo isso. A gente tem a Fijan também, que é uma parceira que poderia estar fazendo isso. Então, acho que um caminho muito forte que a gente precisa, de repente, se aproximar um pouco mais, é fazer com que a galera entenda o nosso potencial. Todo mundo tem que conhecer o que a gente tem aqui, o que a gente faz. E, a partir daí, a gente, é claro, tem questões jurídicas envolvidas, tem questões burocráticas que fazem parte, a gente tem que respeitar, mas dentro da nossa possibilidade, a gente se ajudando para ir vencendo esses obstáculos e inovando por ali muito. Eu acho que seja um caminho, é um caminho interessante, a gente pode estar tentando caminhar também. E agora, só para a gente fechar, né, ainda tem uns 10 minutinhos, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se tem alguma dúvida, quer perguntar algo aqui para a nossa mesa. Eu só quero agradecer. Então, a gente agradece, assim, foi muito bom. Tá? Eu agradeço muito. Me chamem sempre, assim, eu venho todo ano, na verdade, eu fico feliz de estar aqui, né? Assim, eu venho todo ano, estou assim, feliz de estar aqui com vocês e é só chamar, a gente vai fazer. E eu tenho um sonho, assim, que eu falo, sonho para realizar, né? A gente tem que fazer intercâmbio, sabe? Assim, levar vocês lá para a EDB, para a gente fazer. Sabe aqueles inception? Assim, vamos fazer uma coisa diferente aqui, levar professores daqui, a gente fazer um evento lá, trazer professores de lá, porque isso oxigena as ideias. Né? Assim, uma visão. Teve o Hackathon do... Exatamente. Né? Do cluster que nós fizemos. Que teve participação de isso equipe da UERJ. É isso aí. Muito legal. Tem que fazer mais. A gente tem que fazer mais. Obrigado. Então, uma salva de palmas aqui. Já fica ótica, né? Quiserem, pá. Você vai cair por isso. Legal. E